Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de formação de desenvolvedor Flutter. E na aula passada, nós tínhamos então parado aqui no slide 38, onde a gente estava vendo as diferenças, né, de stateless e stateful, certo? Agora, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela do Android Studio. Estão vendo aí? Yeah. Sim. Maravilha. Bom, para quem, né, o pessoal estava me perguntando, tá, sobre os plugins, quem for fazer a instalação. Ó, plugin que a gente precisa, tá, para o nosso curso. É o Dart e o Flutter. Eu coloco esse cara aqui também, tá? Mas não é obrigatório ter ele. Se vocês não quiserem baixar, se vocês tiverem problema de espaço aí, tá? Porque a gente depois consegue colocar ele via código também dentro do próprio aplicativo. Então, basicamente, é o Dart e o Flutter, os dois plugins que a gente precisa. E manter o Android Studio sempre atualizado, tá? Porque a gente tem um problema sério ali de atualização com o Android Studio, de emulador, de máquina virtual ali, às vezes ele dá uma enroscada. É por isso que eu prefiro o Android Studio do que o VS Code, porque o VS Code não faz a atualização do emulador automática, tá? Vou iniciar aqui, ó, um novo projeto Flutter, tá? Ele confirma onde que eu instalei o SDK do Flutter. Depois a gente vai fazer essa instalação. E vamos aqui fazer aqui o state. E aqui um projetinho simplesinho, só para a gente brincar. Ó, abriu o nosso. A tela sumiu, tá? Sumiu tudo? Uhum. Só tá aparecendo você. Ei, barbaridade. Espera aí que eu vou compartilhar de novo essa menina. Voltou? Voltou Sim. sim. Que coisa linda. Bom, esse aqui seria o Hello World. Toda vez que a gente mandar criar um novo aplicativo em Flutter, ele praticamente cria esse Hello World para a gente, tá? Se daqui, ó, e como eu já estava com o emulador aberto, tá? Se daqui eu simplesmente der um play, tá? Mandar ele compilar e rodar, ele roda o exemplo básico do Flutter para a gente, que toda vez ele vai criar esse cara. Mas, né, entendendo o que ele faz, ele já cria o primeiro como uma classe, um widget stateless, tá? Que é justamente o MyApp, que é o principal que vai abrir. E ele faz de um arquivo só. Ele já traz a classe home como uma stateful, que é uma classe que vai mudar de estado, né? E já traz tudo preparado para a gente fazer as alterações e comentado também, tá? Então, depois de um certo tempo, acaba a gente tendo o trabalho de toda vez apagar esses comentários aqui, porque fica muita coisa para a gente ter. Geralmente, no main.dart, o que a gente tem é esse pedacinho aqui, é mais por causa de teste, tá? Que a gente manda ele chamar o MyApp aqui para rodar, e lá no teste a gente usa igual. E o que a gente vai ter aqui justamente é esse widget que faz o return do material, que é o scaffold principal nosso, é o conteúdo principal aqui da nossa tela, tá, do aplicativo, onde ele coloca a app bar, a gente seleciona o tema que a gente vai querer para as cores, e aqui eu defino quem que vai ser a homepage. Aí depois daqui para frente, grande parte do nosso código já passa a ser stateful, porque vai ter alteração de estado, tá?
Classe stateful que ele criou. Tem aqui como constante, né, o título que ele colocou como requerido, então é obrigatório passar o título aqui, de uma página para outra. E aqui, que ela é no label, se tiver, tem, se não tiver, também não precisa. Vai depender de como vocês vão querer controlar a sessão. E aí é onde a gente sobrescreve o create state, chamando o método privado, né, myHomepage_state. Esse cara estende o objeto state vinculado a myHomepage, aqui em cima. Beleza? Criou uma funçãozinha para incrementar o contador. E no set state dela, ele só está colocando, adicionando 1 cada vez que executar essa funçãozinha. Meu widget principal tem aqui o scaffold, que é a tela branca aqui, né, para baixo a tela toda nossa aqui, né, para baixo da barrinha aqui do Android, que é onde fica o reloginho. A app bar, que é a barra azul, ela só tem título, não tem mais nada. Aí ele já vem para o corpo, que é a parte branca aqui do nosso aplicativo, onde ele está usando um widget pronto que chama Center, para deixar já o conteúdo aqui no meio da tela, tá? E dentro dele criando uma coluna, com um alinhamento no centro também. E os filhos dessa coluna é um texto simples e um contador, que é um texto também que vai ficar mexendo. Fora, ó, do nosso body, ele colocou para gente um botãozinho flutuante, tá aqui embaixo azulzinho, que quando pressionar vai chamar a função para incrementar o contador. Tooltip, se eu colocar aqui em cima, tooltip eu acho estranho para aplicativo, porque a gente quase não tem essa opção de enfiar o dedo em cima, né? Mas se for para web, funciona. E o ícone que eu quero lá dentro. O que faz o exemplo, cada vez que eu clico aqui, ele muda o número para a gente. Beleza? Alguém aí? Legal. Tranquilo. Esse o aplicativo padrão, modelão que ele traz para a gente. Agora a gente pode, com poucos ajustes, fazer uma graça nele também, tá? Tirar isso aqui que é chato. Pronto. Aí a gente já começa. Ó, vou dar o Ctrl S. Ele já fez o hot reload, tá? Como eu não mexi nada de código, ele não atualizou tela, mas já tá, teoricamente, o código que está no app já estaria sem toda aquela bagunça nossa de comentário que ele coloca ali que não é legal. Posso vir aqui, ó, dentro do app bar. Ele diz que o título, então, Flutter Demo Homepage. Ctrl espaço. Eu tenho aqui todos os outros parâmetros que eu posso configurar dentro da minha app bar. Então, o que eu quero que aconteça? A princípio, vamos trabalhar com background, só para fazer mudar. Tá? E meu background aqui vai ser o quê? Um colors, sei lá, um roxinho aqui, ó. Ctrl S, tá roxo. Sem compilar, sem precisar fazer nada, tá? Ah, quero... Já que a gente tem um counter aqui, né? Que está na tela, eu quero que a cor do cabeçalho mude, seja diferente para par e ímpar. Não tem problema nenhum. A gente bota um ternário aqui que todo mundo sabe criar. Né? E toda vez aí que for... Não. O Fernando tá começando agora, ele não tem ideia do que é. A gente vai colocar uma condiçãozinha, tá, Fernando? Nós vamos pôr um if aqui, um C, tá? Se o contador dele for par,
a gente vai colocar uma cor. Se o contador for ímpar, ele vai colocar uma outra cor. Tá? Mas é tranquilão também de pegar, tá? Ó, colors, vamos deixar o roxinho que tava, senão a cor diferente. O laranja, bonito. Não é bonito, mas fica legal. Salvei. Tá ímpar, tá laranja. Tá par, tá roxo. Tá ímpar, tá laranja. Tá par, tá roxo. Beleza? Ah, Beleza. não quero o hot reload, quero começar de novo. Beleza. Dá o run de novo lá. Ele vai zerar o contador. Que é aquela história que nós falamos. Se eu precisar clicar para dar o run de novo ali, que é dar o restart mesmo na aplicação, eu volto para o login. Se o que eu estiver fazendo o hot reload conseguir trabalhar, ele vai trabalhar de boa aqui para gente, tá? Mas ainda não tá legal. Vamos aqui mexer agora, tirar esse brancão daí do fundo, né? Então, para ficar mais fácil para gente, vamos criar umas duas variáveiszinhas aqui por e a cor 2. Aí nós vamos discutir que cor que a gente vai pôr em cada uma delas para ficar mais bonitinho. Color, vou copiar da tela aqui. Do código hexa de cor, né? Ó, 00 BB A1 é o hexa que a gente tem normal para esse verdinho aí. Quando eu vou trazer ele para dentro do Flutter, ao invés de colocar esse símbolo aqui, né, a gradinha aqui, o hashtag aqui, eu trago o 0xFF. O F nosso aqui é a transparência, tá? Então, se eu colocar 50, ó, eu já vou fazer um verdinho com 50% de transparência. Beleza? Esse quadradinho que fica aqui do lado é mostrando como vai ficar, né? Já vai mostrando para você Ah, a cor que você está usando. Se tivesse um desenho, um ícone, ele já colocaria o ícone que vai ficar também no lugar para você. no VS Code também fica assim ou só no Android Studio? Agora você fez uma pergunta que eu não sei responder. Normalmente, para fazer isso no VS Code, você precisa instalar plugin, cara. Você tem que Ah, instalar uma bacana. extensão para isso. Isso para qualquer linguagem. Por isso que Isso eu já gosto do ajuda Android Studio. bastante. Eu adoro Android Studio. Opa, pessoal, bom dia. E no VS Code os plugins também não funcionam muito bem às vezes, né? Aí eu já não vou saber. Ó, coloquei as cores. Aí eu quero mudar esse brancão, certo? Eu quero usar ou a cor 1 aqui, que vai ser esse verdinho pra gente, ou a cor 2, que vai ser o laranja. Já sei que no app bar eu mexo com o título, aqui em cima, com a barrinha. Então, provavelmente vai ser aqui no body que a gente vai mexer, certo? Vou vir aqui, Ctrl espaço. Não tem backgrounds para a gente trabalhar. Vou vir aqui dentro da coluna. Também não tem. Aí, nestes casos, a gente é obrigado a dar uma procuradinha nos widgets, lá naqueles mais de 170 que já estão documentados. E a gente vai usar o cara mais usado de tudo quanto é aplicativo que a gente vai procurar, que é o container. Esse cara, esse widget eu consigo fazer qual o alinhamento que eu quero dele. Dá espaço, né? Ó, eu tenho, então, posso definir tamanho. Aqui vai ser o filho dele, mas eu posso ter a parte do decoration dele, se eu quisesse que ele fosse um fundo
em vez de cor fixa, como a gente vai colocar um gradiente, defino o alinhamento que eu quero nele, a cor das letras, a margem, o padding que ele vai ter da parte branca. Então eu consigo fazer muita coisa bacana nele aqui, tá? E vamos lá. Alinhamento eu vou pôr dentro mesmo, para ficar, não bagunçar o nosso texto. Vou colocar para a gente aqui a minha opção de cor. Então, cor, vou repetir o mesmo que eu fiz ali em cima, ó. Se o counter, né, se ele for se dividindo ele por 2, der 0 ali para ele ficar positivo, para ele ficar par, eu vou usar a cor 1. Senão, eu vou usar a cor 2. O nosso shield, que é o nosso filhinho. Aí eu vou trazer a informação que eu já tinha aqui, ó. A coluna, o texto e o contador. Center aqui agora, ele deixa de existir. Ctrl S. Vocês estão vendo aqui embaixo o vermelhinho? Ele não conseguiu fazer um hot reload. O que eu esqueci? Eu esqueci de uma vírgula. Para dizer que tem coisa para baixo, tá? O último componente, por exemplo, esse aqui, eu posso deixar sem a vírgula, porque eu não tenho mais nada para baixo. Mas se eu tiver componentes no meio, eu sou obrigado a ter vírgula na hora de fechar última chave, o último colchete, o último parênteses ali. Beleza? Tem que nem JSON, que, tipo, É. tudo que tiver dentro ali da estrutura, com exceção do último, você tem que ter a vírgula, senão Tem que ter uma vírgula. Tem que ter. Posso até ter vírgulas a mais, ó, você tá vendo? Ó, depois do texto, ó, eu tenho uma vírgula e não tenho mais nada na frente. Mas ó a cacetada de parâmetro que eu posso ter dentro de um texto. Então, eu posso deixar a vírgula perdida. É melhor ter uma vírgula sobrando do que faltando, que faltando ele não compila. Lembra quando eu falei para vocês de alteração radical, que eu tenho que fazer o restart da aplicação? Então, gente, eu tinha só um body que chamava um widget center. Dentro desse center, uma coluna com texto dentro e um número embaixo, tá? A gente mudou essa estrutura, eu apaguei o center, eu inseri um container, mexi com o alinhamento do container, a cor do container, o filho do container, que é a coluna, dei um Ctrl S e ele atualizou a tela. Então, assim, a alteração ela tem que ser radical mesmo, tá? Para ele não conseguir fazer o hot reload. Porque, assim, eu transformei todinho o body da nossa aplicação e ainda assim só no Ctrl S ele conseguiu fazer. Fundo verde porque é 0, laranja porque é um ímpar, é o 1. E vai ficar nessa vida aqui eternamente. Fácil programar em Flutter, né? Muito bom. Tá. Código, quem já trabalhou aí com Java e com C Sharp, deve estar vendo que não é um código tão diferentão assim. E JavaScript, principalmente JavaScript. Vai ver que é um código interessante, tá? Quando é código Dart, tá? Aqui a gente está usando componentes do próprio Flutter, tá? Ele deve se assemelhar aí mais pro, eu acho que pro React. Para quem já programa com React, ele deve ser mais parecido aqui com React quando a gente vai trabalhando. Mas, ó, não perde aquela nossa história do Lego, tá? Scaffold é o que ele vai retornar no build da nossa home. Sempre vai ter que ser, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, a minha classe principal, que fica na main.dart, é esse cara aqui, ó. Isso fica na main.dart, geralmente. Mais nada. Eu crio nela aqui a home, ou eu crio um sistema de rotas, caso ela vai ter algum menu, alguma coisa especial. Posso ter um bottom menu também aqui embaixo, tá? Isso seria a minha main, o padrão. Ela é sempre um material app.
Tá difícil a gente retornar um componente diferente, seja para web, seja para o que for. Geralmente é um app material. Tá? Aí eu venho para minha classe de verdade, que é a homepage aqui. Tá? No caso, ela é uma stateful. Cara, isso é o conteúdo de toda a classe stateful. Até esse título tá a mais aqui. Porque eu simplesmente poderia não ter isso aqui, ó. Eu não quero mais que o título aqui dentro. Tá? Não me interessa o título. Eu sumo com ele daqui. Sumo com ele daqui. Deixa eu só copiar, né? Para não ver. Ó, sumo com ele daqui. Voltou a funcionar. E aqui. Agora entra na nossa brincadeira. Hot Reload, teoricamente, não funcionou, certo? Por quê? Essa é uma das tais alterações radicais que eu fiz, tá? Eu mudei os parâmetros de entrada, que é a assinatura da classe. Eu arranquei um item da assinatura da classe, eu inseri. Aí, nesses casos, a gente faz, a gente recompila. Mas já é já recompilou, tá? Mas já é um bom tempo. Ah, como que eu sei que você não tá mentindo? Tá bom, tira o homepage daqui, dá o Ctrl S. Pronto, saiu o homepage dali. Tá? Então, basicamente, nem aquela final title ali, e o Hikari dele aqui eu preciso. Isso é uma classe stateful padrão. Preciso ter funções aí dentro? Não. Tenho métodos aí dentro? Não. O que eu faço com ela? Estendo a state. Só. Putz, não poderia ser direto aqui? Já tá legal, já controla o estado, tá bacana. Mas poderia, tá? Porque a gente vai ter esse bloquinho aqui e pouquíssimo código eu vou inserir aqui dentro. Porque essa classe, quem controla ela, na verdade, é a de baixo. Beleza? Dentro da classe estendida que a gente tem do state, que agora é o cara que faz aquele gerenciamento de estado, que é o mais interessante aqui para a gente. Isso é uma função. É um método que, no caso aqui, aumentando o contador. Eu quero ter o logotipo do Flutter aqui no meio. Ó, eu estou num container centralizado, que muda de cor, que o filho dele é uma coluna. Dentro de uma coluna, os filhos dessa coluna são widgets. E eles estão dentro de um vetor. Ou seja, cara, eu venho aqui depois do meu último texto e eu posso pôr Flutter logo. Tá aqui o logotipinho do Flutter embaixo. Mas o que tem de propriedade no Flutter logo? Ctrl espaço. Curva, lá, vamos mexer no size. Quanto? 100. Pronto, tá lá um Flutter logo. De 100 no final. Eu quero fazer diferente. Tá bom, vamos fazer diferente. Vamos colocar aqui, ó. Já que a gente quer complicar a nossa vida, vamos colocar um botãozinho de ícone, que fica legal. Eu venho aqui e coloco meio interativo também, tá, gente? Eu quero um botão de ícone. Como chama o widget? E como botão? Eu quero botar só o ícone. Como chama? Icon. Facinho, né? Aqui, o que ele vai fazer quando eu apertar? Então, quando eu apertar, eu quero que ele pegue exatamente o... volta aqui, cidadão. Fica em linhas de baixo para ficar mais bonito o meu código. Quero que ele vá lá e chame a minha funçãozinha, como que nós vamos chamar ela? Aumentar. Aumentar logo. Igual aquela que a gente tinha no exemplo
no exemplo de ontem, que está na apostila de vocês. Ah, por que está vermelha, Giovanni? Porque eu não criei ela ainda. E como ícone, a gente vai pôr aqui um maisinho. Então, eu vou lá procurar na biblioteca aqui um maisinho. Ah, ele ficou vermelho. Por que ele ficou vermelho? Porque ele é rebelde. Agora aqui nós vamos criar a nossa função de verdade. Void. Aumentar logo. Ela faz o quê? Ela pega um set state e precisa de alguém para aumentar. Vou aumentar quem? O size. O size é o quê? É um número, é um double. Eu vou criar o quê? Uma variável para ele. É igualzinho eu crio para qualquer outra coisinha de JavaScript. Ó. Vamos pôr um padrão? Vamos por um padrão aqui. Ó. O tamanho mínimo dele, o inicial, por exemplo, é 32. Eu venho aqui e coloco igualzinho está na apostila. Tamanho é igual a tamanho mais 16. A gente aumenta 16 direto. Ah, poderia pôr assim, ó, tamanho mais igual a 16? Pode também. É gosto. Giovanni, Oi. uma dúvida. Quando você colocou ali var tamanho, ele já inferiu o tipo? Não, ali ele tá um tipo, uma variável genérica pra gente. Ah, sim. Beleza. Aí, no caso, aí já é por causa do JavaScript, que aceita esse tipo de definição. Então, vamos embora. Tá? Beleza. Mas geralmente eu não sou obrigado a tipar ela também, tá? É legal manter tudo tipado, mas não sou obrigado a tipar. Vou criar a diminuir logo. Vou fazer o que com esse cara? Fazer a mesma coisa. Ela chama um set state. É o set state que atualiza, né? Tamanho menos igual 16. Então, se eu clicar no botãozinho de mais, ele aumenta 16. Se eu clicar no botãozinho de menos, ele diminui. E agora aqui, eu já vou vendo as besteiras que eu fui fazendo. Vamos lá. Icon botão. É vocês que vocês estão me estourando. Acho que tem um underline ali no começo. Tinha um underline na lista 39. Ah, eu já entendi. Ele é esse cara aqui, ó. Eles estão meio tensinhos, tá? Mas nós vamos dar um jeitinho nele. Vamos colocar o icon. Icons ponto. E aí a gente é que eu pus o icons add acho que seco, né? Aí ele reclama. E aqui no nosso onPress eu vou pôr aqui, ó, o aumentar logo. Aí. Pois eu vou fazer exatamente igual, então eu sou preguiçoso. Eu vou copiar e colar, porque eu só vou mexer no ícone e na função. Ok, Ctrl S. Agora eu tenho, então, um menos e um mais. Clico no mais. Por que não acontece nada? Exibir na variável? Porque eu não pus o tamanho aqui, ó.
dentro do size. Eu mantive ele 100 fixo. Então, criei a variável, deixei um padrão. Criei o método para aumentar e diminuir de 16 em 16. Coloquei a minha variável na propriedade size do logotipo e criei os dois icon button aqui para aumentar ou diminuir o logo. Agora, se eu for clicando no mais, ele vai aumentando. Se eu for clicando no menos, ele vai diminuindo para mim. Ele vai aumentando aos poucos? Ele tá tipo fazendo uma transição? Ele faz uma animaçãozinha para aumentar as coisas, ó. Que louco. Mas isso daí é uma coisa, sei lá, do scaffold? Ou você deve configurar? Não, é do próprio Flutter. Tudo que você jogar, ele é meio padrão fazer isso, tá? Ele nunca trabalha aquela piscada, sabe? Do pequeno pro grande numa pancada só. Que louco. Toda vez que... Isso quando a gente trabalha com propriedades assim, tá? Tipo, se você substituir uma imagem, não. Mas se você estiver trabalhando propriedade de qualquer widget, ele faz isso aqui. Ele faz aquele lerp, né? Isso, quer ver? É tipo, imagina um card. Imagina que você tem um cardzinho aqui, né? Um retângulo aqui bonitinho, e você tem um botãozinho para expandir o card. A hora que você clica no expandir, ele não joga um negócio branco até aqui embaixo direto. Ele faz tipo uma animaçãozinha ali de ir aumentando o card. Quando é objeto do próprio Flutter, ele faz tudo com um delayzinho, tudo bonitinho, cara. É por isso É que o tipo, pessoal gosta muito dele na parte de design. Porque tem muita coisa de UI, de UX ali que, tipo, ninguém precisou falar que você vai ter que fazer, ele faz sozinho. Isso é bacana. isso é legal, porque o padrão dele já é user-friendly, né? Isso. Que da hora. E aqui, ó, Eita. se a gente for ver, nós estamos já vendo aquela parte da experiência do desenvolvedor também dele, tá? Embora o nosso foco era justamente o set state aqui, que era o nosso controle de estado. Aonde colocar isso, tá? O set state geralmente fica dentro das funções que são chamadas dos cliques de alguma coisa, tá? Então, no caso nosso aqui é o clique desse botão ou o clique desses dois botões de ícone aqui, tá? Posso pôr um set state aqui? Precisaria ter a função diminuir logo? Posso jogar esse conteúdo direto aqui dentro? Pode, mas fica feio, né, gente? A gente é programador, a gente é hard tech, a gente não é go horse, né? Então a gente faz um negócio sempre bacana, cria as funçõezinhas. Vai que um dia o cara resolva mexer nesse 16, colocar para aumentar de 20 em 20. Nós vamos ter que dar um Ctrl F para caçar no código. Onde é que nós colocamos? Porque em vez da gente usar uma função para isso, a gente foi lá e chumbou no código, né? Então, a mesma coisa aqui em cima. Ah, por que você colocou a cor 1, cor 2 aqui em cima, né? E não jogou o colors direto aqui? Ah, porque, né, gente, variável. E se o cara não quiser mais que seja roxo e laranja, ele quiser, por exemplo, verde e branco, né? Uma cor muito bonita, tá? É opcional, né? Dá pra gente colocar, pô. Tá? Isso aqui eu já acho que é um erro, ó. Isso aqui para mim é sempre um erro. Colocar o texto direto aqui dentro como string seca, assim. Eu acho que tem que ter um arquivo aqui só com o que vai ser escrito no aplicativo. É mais fácil para traduzir, é mais fácil para tudo, quando você for trabalhar com outros idiomas. Então, trazer o texto aqui dentro do código sempre é uma bomba. Beleza? Mas aí é a experiência de cada um. Tá muito grudado. Tá feio isso aqui, ó. Tudo uma coisa encostando na outra. Tem um outro widgetzinho lá, padrão. E se eu der Ctrl espaço aqui, Giovanni? Cara, você tá enrolado. Porque, ó, abre o mundo aqui para você, tá? A não ser que você esteja. Estou perdido. Aí você dá um Ctrl espaço. Giovanni, você falou aí do texto botar num arquivo. É muito difícil fazer multi-idioma no Flutter?
Não, porque ele depois ele tem um lance de você usar o global e você já diz em quais idiomas você quer que ele opere. E ele traduz automaticamente para você. Ah, todos os textos que eu ponho no arquivo, ele faz a tradução para mim? Ele consegue fazer o gerenciamento disso daí. Porque ele entra não só texto, mas ele vai entrar formato de moeda também, né? Então, quando você utilizar essa parte da globalização dele, ele também aproveita aonde você colocou formatação de moeda, ele já entra com a formatação daquele país que você escolheu. Desde Mas, que a gente use sempre aqueles padrões, né? O widget padrão, tudo padrão. Se é uma string, por exemplo, que você quer mostrar com números, aí se você chumbou o R cifrão lá dentro, aí não tem jeito. Vai ah, mas, chumbado. tá, mas eu, por exemplo, eu quero o idioma português, inglês e espanhol. Eu preciso ter um arquivo para cada um ou basta, por exemplo, eu colocar em português e ele faz a tradução para mim? Isso que não ficou claro. Cara, na teoria ele faz a tradução automática, mas ele vai usar o Google Tradutor. Ah, então, mas isso é uma coisa ruim, porque nem na maioria das vezes não é Então, coerente a tradução, né? exatamente. Ninguém gosta dessa automática. Aí o que que você faz? Você cria os arquivos, sabe? Você cria o arquivo Sim, do inglês, português e espanhol. sim. Aí aqui no começo da main, a gente usa o esquema da globalização dele, mas a gente põe ela no if, na verdade. Então faz ele identificar o idioma que está no dispositivo e Hum, usar o arquivo de texto daquele idioma. Você consegue redirecionar o arquivo de texto. bacana. Aí sim, porque aí você consegue ter uma tradução assim, feita por alguém, né? Sim, Porque a tradução do Google realmente ela é estranha às vezes. beleza, valeu. Bom, eu tenho também um widget aqui que, cara, ele só dá um pulo. É esse cara aqui, ó, Sized Box, tá? Opções dele. Pode ter um filhinho lá dentro, se eu precisar ter alguma coisa, ou eu só dou o tamanho. Eu só quero um quadrado em branco. De quanto? De 30. Ctrl S. E abaixou um pouquinho o logo. Ah, põe 50. Abaixou o logo. Estamos trabalhando com a experiência de usuário. Então, o cara está deixando a gente brincar aqui dentro. Dá um Ctrl S e está pronto. Eu não estou buildando nada. Você vê que nós não estamos buildando nada? A gente até agora não precisou parar para tomar café, porque a gente não precisou buildar e esperar 15 minutos para o negócio terminar. Nós estamos fazendo, fazendo, fazendo. Ele está atualizando. Tá? Vou dar um espacinho aqui também. Vamos dar um espacinho aqui também. Aqui menorzinho. Vamos por 30 só aqui. Mas tem que pôr o que é, né? Pronto. E agora vem sempre aquelas tentativas que a gente faz que a gente sofre, né, gente? Vamos tentar criar uma linha. E dentro dela, ó, um children, e mover os ícones para cá. E será que funciona? Funcionou. Ok, o mais e o menos junto. Ah, mas ficou feio. Bom, vamos lá. Melhorou? Coloquei os botõezinhos no meio. Você consegue ter alinhamento horizontal? Sim. Aí tudo depende de como que a gente está trabalhando. Então, aqui em cima eu tenho a minha coluna, né? Por que que eu perguntei, por exemplo, o mais e o menos está mais para baixo do que o mais. Aí eu digo assim, se eu conseguiria colocar o menos e o mais São, alinhado para ficar. o problema aí é que eles são ícones. Ah, tá. Na Para ter um tamanho. teoria, na teoria eles seriam dentro de uma bolinha, se não me falha a memória. Entendi. Que a gente inclusive consegue pôr a bolinha nele, mas eu teria que achar a bolinha.
Não, mas tranquilo, é só uma dúvida mesmo. Vamos por uma cor, vamos ver o que acontece. Um branco. Olha lá que bonito. Mas que a gente pode mexer aqui. Acho que você pode usar o cross-axis alignment da row. Aqui. Vamos. É que o main, ele fala do... Como que fala? É tipo o flex, que tem o... Como que era? Esqueci agora do flex. Vamos ver se foi. Não foi. Mas o que está errado aqui? Linha 81. É isso aqui. É. É que eu acho que esse ícone que você colocou aí, ele é tipo um underline. Se você colocar um É o minus, mais, que né? ele, que Tem ele um tá mais com... aqui? Não sei. Tem umas coisinhas que ele não... Eu acho que é diferente o nome Aqui, ó, do... menos um. Vamos pôr assim, ó. Será que fica bonito? Aí, ó. Agora eu tenho que achar um cara que tenha isso aí demais, pô. Deixa eu só ver aqui no... Aqui, ó. Mais um. Pronto, resolvido o nosso problema de alinhamento. Mais um e menos um. O nome é remove, o nome do ícone, que tem o Ou menos. só o menos? É, remove. Ícone tem que ficar caçando. Ele tem uma biblioteca gigante aqui do Material. O bom que o que eu acho legal é que você não precisa importar nada para ele já ter as Não. coisas do Material, tipo Já, React, ele só Angular. fez o primeiro import aqui, ó, que ele fez automático, tá? Ele trouxe o Material Dart. Se a gente sumir com essa linha, ele regaça nosso código. Daí dá erro em tudo. Mas, por exemplo, tudo que nós fizemos até agora é padrão, tá dentro do Material. Opa, agora eu fiz besteira mesmo. Pronto. E se eu quisesse trazer o Cupertino? Aí eu teria me enroscado. Ó. O que acontece? Mudam as coisas, tá? Porque a gente lembra, a gente estava padrão trabalhando no Material. Então, Material App vai vindo Material. Temidata é Material. Não tem Temidata dentro da... Então, eu já não teria essa história aqui de cor primária aqui em cima. Mas Home tem, vai funcionar. A parte aqui de baixo, ó, mudam alguns nomes porque nós estamos falando de Apple, né, gente? Apple ela gosta de complicar um pouquinho a parte de nomenclatura dela. Mas eu conseguiria trabalhar seguindo um padrão Apple e instalando isso no Android. Então, os botõezinhos da Apple que são ali diferentes, aquela barrinha, como chama aquele que corre assim? Eu sempre esqueço. Aquele para aumentar e diminuir ali. Não é slide, slime. Qual? Aquele que é uma barrinha que se aumenta o tamanho, aumenta e diminui assim. Eu sempre esqueço o nome daquele cara lá. Mas a da Apple é diferente pro mais e menos dela também. Tem uns mimimi que são diferentes na Apple, tá? Mas Uma funciona. pergunta. Você consegue usar o material Dart e o Cupertino ao mesmo tempo? Não. Ou você escolhe um ou outro? Cara, você até consegue. Tá? Ele não te impede de trabalhar. Mas o problema é que se tiver coisa com o mesmo nome. Tá? Porque aí ele vai pegar o. Se você não colocar a referência inteira, eu não sei
Eu nunca tentei fazer isso, na verdade, tá? Mas na teoria, se você usar o mesmo nome, vai dar pau. Não é que vai dar pau, ele vai pegar o primeiro que achar. E geralmente o primeiro ele pega o material. Mas nada impede que a gente tenha aqui, por exemplo, que eu importe aqui, ó, o Cupertino junto. Ele não dá um erro de eu trabalhar. Eu só tenho que, ó. Ele tá aqui. Ele só vai ficar marcado porque, tipo, tá vendo? Ele nem indica que não está sendo usado. Porque ele tá verdinho ainda. Só que não fez nada, né? Isso seria para caso você tivesse algum objeto que fosse exclusivo de um ou de outro, você poderia usar. Posso trabalhar esse tipo de formatação. Aí a gente trabalharia dentro de tudo aqui eu posso botar ifs, né? Que nem aqui, ó, antes do return eu posso botar ifs. If, blá, 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 blá. Aí eu posso repetir o return material ou o return Cupertino. A gente consegue trabalhar. É o que a gente faz quando você quer fazer um app 100% multiplataforma. Então, vamos imaginar, a gente está aqui rodando o nosso app no emulador. Aqui, proporcionalmente, está bacana. Agora, imagine isso aqui na tela full do Chrome. Vai ficar tipo um negócio, né? Fica estranho. Então, a gente pode trabalhar aqui um if e pedir para ele identificar onde ele está rodando. Esse aonde está rodando, eu posso usar as dimensões de tela, ou eu posso usar o sistema operacional. Ele consegue identificar se é Android, se é iOS, se é Fuchsia, se é Windows, se é Linux ou se é Mac. Ele tem dentro das propriedades dele ali, ele consegue identificar para mim qual o sistema operacional que está rodando. E aí eu consigo personalizar, sei lá, borda, sabe? Por uma opção diferente para. Eu penso numa tela, realmente, uma tela de cadastro. Se você for fazer ela para web, cara, não dá para ser assim um campinho embaixo do outro, que vai ficar uma tira muito comprida para o cara colocar o nome, né? Dá para mim redesenhar a tela de web apartada. Roda no mesmo aplicativo, salva no mesmo banco de dados, compila igual, mas se o cara tiver na web ou se ele tiver num tablet com ele deitado, a tela fica mais amigável para rodar num tablet. Interessante. Dá para a gente fazer um negocinho diferente. Só para antes de encerrar, lembrando que nós ainda vamos tirar o nosso retrato. Para a gente aparecer no LinkedIn. Nós temos aqui uma coisinha bobinha que que seria legal a gente fazer, eu acho bacana a gente fazer, que é ter. Não temos aqui a nossa app bar? A nossa app bar não tem nada, né? Uma app bar peladinha, assim, feinha. Vocês estão vendo esse negócio aqui? Debug, debug, debug? Cara, tem uma justificativa para esse coisa vermelho escrito debug aí, tá? Eu sempre questionei, sempre reclamei, mas aí eu entendi e achei que os caras são super inteligentes e pensaram na gente, tá? O que acontece? O cara, quando desenvolve app, ele desenvolve app fora de uma empresa, que nem legal, a gente trabalha na Imetrics, a gente trabalha para a empresa, a gente entrega para algum cliente. Mas quando o cara é autônomo, é MEI, é qualquer coisa ali, tá no começo ali, ele pega lá o chiquinho da loja, não sei o quê, e vai fazer o aplicativo pro cara. Aí o cara fala: não, traz para mim funcionando para mim ver, instala aqui no meu celular para ver se eu gosto, aí depois eu te pago. Eu só tiro a barrinha do demo ali do debug depois que ele me pagar. Ele pode até usar, mas vai ficar com essa barrinha de debug para sempre, até o dia que eu encontrar ele na rua e apagar do celular dele. E se eu quiser tirar? Se eu quiser tirar, tem esse cara aqui, ó. Debug show check mod banner. Eu ponho falso. Tome o debugzinho de lá. Para não ficar atrapalhando a visibilidade da nossa tela. Mas eu vejo nos outros aplicativos que os caras têm um menuzinho aqui, ó. Sempre tem um menuzinho aqui. Por que o nosso não tem um menuzinho ali? Eu quero.
gente põe aqui Actions. E dentro quero botõezinhos, então eu quero widgets, certo? E os widgets aqui vão vir dentro de um vetorzinho. E o que seriam os widgets que eu vou querer ali dentro? Ai, 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 ai. São icon buttons. No caso aqui, eu não vou pôr função nenhuma, porque eu não vou pôr função nenhuma ainda. E no ícone dele, vamos pôr aqui. Ok. Refresh. Refresh. Ouve, ele enroscou para mim? Toda vez que eu crio um icon button, ele me enrosca. O const ali você colocou por quê? É frescurite. Na verdade, é bem frescurite mesmo. O que eu estou pondo errado nos meus icon buttons? Ah, não. A função está aqui. Aqui está aqui. Vamos de novo. O que você curtiu? Tenta trocar as duas. Porque... Ah, não sei, não é isso não. Fala a ordem, né? Mas não era isso não, você fez já. Ah. Aí, ó. Tá tenso comigo, cara. Ele tá rebeldinho. Já o segundo de baixo também, quando eu coloquei, ele quis fazer. Ele me deu. Mas é que eu acho que o Actions, ele não é um array. Talvez seja isso, não sei. O lá em cima não é também. Ah, É também. A parte dos widgets. Toda vez que você colocar o widget ali, ele vai para um array. Aqui, ó. Aí sempre ele vai parar. Por que tá? Actions existe, widgets existe. Abrir, tem a vírgula. então, eu acho que o tipo que o Actions está esperando não é um array de widgets. Vamos lá. Actions. É chato. 2 pontos. Você acha que um só é pouco? Não, que cara chato. Tira então. Pode tirar. Tem que ser um array. Ai, que chato! O pior é que eu tenho esse código pronto. Ou eu estou pondo no lugar errado. Ah, é que eu acho que tô no Material App, não é? Não é na App Bar que você tem que pôr? Eu não tô na App Bar, gente. Ô louco. E ninguém me avisa. Sacanagem. Aqui, ó. Agora sim, poxa vida. Olha o refresh aqui. Mexer na App Bar trabalhando na parte de fora da tela não dá, né, pô? Professor burro, cara.
É pior que ninguém tinha visto, a gente não tava Não, vendo. eu olhei só o título aqui, fui seco mexer no título, cara, eu nem prestei atenção. E aqui, ó, não precisa ser um só, tá? Eu posso ter, como ele está dentro de um array, vou lembrar os nomes dos. Eu vou achar que bonito esse aqui. Ó. Quero fazer a configuração. Você vai colocando a sequência, tá? E ele vai alinhando. Como um Lego. Você vai colocando as pecinhas e vai entrando uma pecinha sobre a outra, uma pecinha sobre a outra, uma pecinha sobre a outra. Agora vamos lá, hein? Eu sei que tem um monte de programador aqui. Como chama aquele bendito ícone dos 3 bolinhas? Esse aqui, ó. Ah, todo mundo aqui programou para web já quase. A única, eu só vou dar uma trégua pro Fernando, cara. Ele não precisa responder para mim qual que é o ícone das 3 bolinhas. Me deixa fora dessa também, tá? Eu não fiz, não. Eu Eu não só fiz lembro o back-end. nome daquele cara, velho. Eu também não lembro o nome, pera aí. Ninguém lembra. Para. Não, tipo, você faz umas perguntinhas assim difíceis. Qual que é o que vocês estão buscando? Eu tive que sair aqui. Um hambúrguer, né? Como que chamava aquele menu, cara? Aquele, o que Eu a acho gente- que é de reorder aquele. Sanduíche, eu acho que é sanduíche. Reorder. Reorder, é de reordenar. Não, aí é Ah, não, 3. esse aí tem 4. Não sei, então. Coloca menu, às vezes. Kebab, é esse aí mesmo. Hambúrguer? Ah, é menu. Deve é quadradão também, ó. Queria aquele fininho, bonitinho, poxa vida. Mas vamos no menu. Aí, fica um menuzinho. Não é elipse, alguma coisa assim? Elipse vertical, horizontal? Que tem do vertical e horizontal, né? Elipse. Com dois L, com dois L. 2L e Y. Acho que não tem, não. Não é o kebab? É, tem o hambúrguer, o doner, o kebab. Tenta com K aí, Giovanni. Aí, ó. Que... KE. Apareceu ali em cima. Ali, ó. Então, mas não Esse tá aqui. Morevert aí, ó. Acho que é esse que você tá precisando. Tá no chat. Kebab Dining Rounded. Deixa eu achar no chat aqui. Morivert. Será? Se metendo, gente. Agora eu me danei tudo. Aqui. Esse já não tá no. More, ouviu more. Olha, quase esse. Se ele fosse de pé, é isso. Será que tem o vert aqui também? Tem aí, gente, ó. Só é diferente o jeito de escrever, ó. Morivert. Não esquecer mais o nome dessas 3 bolinhas. Ainda bem que tá gravado. Nem a gente, nem quem vier depois da gente vai esquecer como chama as 3 bolinhas aqui para fazer o menuzinho. É. Fácil, né? Não é fácil programar em Flutter? Da hora. Boa, tranquilo. Bem sossegado, tá, gente? O mais delicado para a gente aqui realmente é essa parte aqui, ó, do container para baixo, que é o alinhamento dos widgets que a gente vai fazendo. Às vezes a gente apanha um pouquinho, mas é mais essa questão do container, o que colocar dentro do container, o coluna, como funcionam as colunas e como funcionam as linhas. Depois que eu acostumei com coluna e linha, e esse carinha aqui, por incrível que pareça, a gente usa muito ele para espaçar as coisas, tá? Porque é mais simples. Tá? Depois que eu entendi alinhamento, linha e coluna, cara,
fica fácil. Eu posso pôr aqui também um padding, ó. Cadê? Uau. 15. Só para ele fazer uma... A gente está usando fundo, né? Não vai dar para ver ele fazer nada aqui para gente. Nossa, que eu tenho que pôr aqui também. Não, que não vai aceitar. Mas tem um padzinho aqui para fazer uma distanciazinha do nosso texto, do nosso container, né? Dentro do nosso aplicativo. Mas cara, é muito simples trabalhar com Flutter, muito legal trabalhar com Flutter. E ele traz, eu já falei, né, que eu sou suspeito de falar, porque para mim ele realiza um sonho, né? Que era justamente de fazer a nossa linguagem boilerplate. O fato de trabalhar um código e poder compartilhar onde ele quiser. Agora, vamos lá, galera. Vamos ligando nossas câmeras. Todo mundo já passou maquiagem, já passou batom. Para nossa foto oficial. E eu acho prudente parar a gravação também, né? Vamos lá, galera.